É isso, pessoal. Vamos continuar aqui nosso estudo sobre o sermão temático e agora nós vamos para a nossa reta final. Nós já estamos aqui na reta final, já vimos aqui os 6 primeiros passos, no total de 7. Agora nós vamos para o 7º e último passo. Na verdade, na última aula, a gente viu o 7º passo, ou começamos a ver o 7º passo, e agora nós vamos continuar o nosso estudo do 7º passo, ok? Vamos só lembrar aqui qual é o 7º passo. O 7º passo, para a elaboração do sermão temático, ele, de certa forma, é o passo mais fácil, porque ele é o passo agora de escrever o sermão. Como eu disse a vocês na aula passada, se você fez bem os 6 primeiros passos, o 7º passo será bem tranquilo. Você vai fazer de maneira bem fácil, de maneira bem rápida e bem tranquila, certo? E então, o 7º passo é o passo de você escrever o sermão. Na aula passada, eu expliquei para vocês aqui alguns princípios gerais na hora de escrever um sermão, ok? Deixe-me só lembrar aqui a vocês alguns desses princípios, alguns de vocês não estavam nessa aula, então vou só aqui lembrar rapidamente o sermão. Quando você for escrever o sermão, você precisa lembrar que o sermão ele possui basicamente 3 partes: introdução, corpo e conclusão. Também que a introdução e a conclusão você deve deixar para o final, certo? Fica para o final na escrita do sermão. Quando você for escrever, você tem que começar escrevendo do corpo do sermão e não da introdução ou da conclusão. Quanto ao corpo do sermão, como o seu sermão é temático, a sua proposição vai girar em torno do seu tema, ok? Isso é diferente de do sermão que nós chamamos de expositivo. Então, no sermão temático, a sua proposição é ou gira em torno do seu tema. No sermão que nós chamamos de expositivo em um texto, você vai fazer a sua proposição em torno da ideia central daquele texto, ok? Mas no sermão temático, não. No sermão temático, a sua proposição girará em torno do seu tema, ok? As ideias centrais que você desenvolveu no passo 6 vão ser os pontos do seu sermão. E aí, em cada ponto, você vai desenvolver esse ponto. O método que eu utilizo aos meus alunos é o método ECA, ok? Mas então você pode desenvolver da maneira que você achar melhor, tá bom? E aí é importante sempre lembrar, certo, que os pontos precisam ser paralelos, que a introdução ela deve levar ao tema e que a conclusão deve encerrar o seu sermão de maneira memorável, ok? Então isso é o que a gente viu na aula passada e nessa aula então o que nós vamos fazer é pegar aquilo que nós construímos lá no passo de número 6 e transformar, então, aqui num sermão. Eu vou mostrar para vocês, na prática, como transformar. Desculpa, irmãos. Eu vou mostrar para vocês aqui como você, na prática, vai, então, transformar aquilo que você estudou em um sermão. Você vai escrever o sermão. E para isso eu vou levar vocês mais uma vez aqui para a tela do eSword, para a gente fazer isso juntos, certo? Então, pessoal, a gente está aqui na tela do eSword e vamos só lembrar aqui que nós já estudamos os 3 textos, certo? Que nós selecionamos para esse tema, como vencer a ansiedade. Os 3 textos são Mateus 6, 25 a 34, esse é o primeiro texto. O segundo texto, 1 Pedro 5, versículo 7. E o terceiro texto, Filipenses 4, versículo 6.
esses serão os 3 textos base do seu sermão, ok? Então, o que você vai fazer quando você estuda os textos? Você vai estudar os elementos, as características, as informações do texto e elaborar uma ideia central em cada texto, que nós vamos grifar aqui da cor azul. No texto de Mateus 6, 25 a 34, a ideia central é essa: para vencer a ansiedade, é necessário confiar na providência de Deus. A ideia central de 1 Pedro 5,7 é: para vencer a ansiedade, é necessário humilhar-se diante de Deus. E em Filipenses 4,6, para vencer a ansiedade, é necessário praticar a oração em tudo diante de Deus. Certo? Então, aqui estão os nossos 3 pontos, tá bom? Deixa eu só corrigir isso aqui. Ok, então aqui estão as nossas 3 ideias centrais. Nós vamos, então, agora escrever o sermão, certo? Então, vamos aqui, passo 7. Você vai agora escrever o sermão. Então, você vai começar, como eu expliquei para vocês na aula passada, você deve começar pelo corpo do sermão, ok? E o corpo do sermão, ele começa quando você estabelece uma proposição, certo? E você deve saber o que é uma proposição. Proposição é aquilo que você se propõe, ou aquilo que você... é o anúncio do que você vai fazer no seu sermão. Geralmente a proposição, ela começa dizendo, nesse sermão, hoje, ou com essa mensagem, eu gostaria de apresentar a vocês, então isso daqui é o que você vai se propor, eu gostaria de mostrar, eu gostaria de explicar, ou eu gostaria, enfim, você vai desenvolver a sua proposição e aí você vai dizer aquilo que você quer explicar para as pessoas, certo? Então, como o sermão é temático, a sua proposição ela vai girar em torno do tema, certo? E vamos lembrar então aqui, ok? Eu vou colocar aqui por escrito, que o tema é como vencer a ansiedade. Você então pode desenvolver a seguinte proposição. Gostaria, e aqui eu estou escrevendo como se eu já estivesse falando. Você não precisa fazer isso, eu gosto de fazer isso, certo? Mas você não precisa necessariamente fazer isso. Eu gostaria de mostrar... não, vamos colocar assim. Gostaria de abordar a seguinte questão: como vencer a ansiedade? Aí você agora vai fazer a sua proposição propriamente dita, ok? Então, neste sermão, eu desejo mostrar aos irmãos 3 maneiras bíblicas de vencer a ansiedade, ok? 3 maneiras bíblicas de vencer a ansiedade. Então, aqui é a sua proposição propriamente dita, certo? Eu vou grifar aqui. O que você vai prestar atenção é o seguinte, que se na proposição você falou maneiras, certo? Se você utilizou aqui a palavra maneiras, então os seus pontos, eles têm que ser maneiras. Eles não podem ser exemplos, eles não podem ser características, eles têm que ser maneiras. Então você quer mostrar aos irmãos 3 maneiras bíblicas de vencer a ansiedade. Como vencer a ansiedade? Neste sermão, eu desejo mostrar aos irmãos 3 maneiras bíblicas de vencer a ansiedade, ok? Então, você vai
fazer uma sentença de transição, que vai marcar a transição entre a sua proposição e o seu ponto. Então, qual é a sentença de transição? Você pode fazer algo assim. Quais são as três... quais são estas maneiras de vencer a ansiedade? Por que você vai fazer isso? Isso aqui já é aula de homilética, certo? Mas você faz isso para que você possa marcar. São marcadores do seu argumento. Então, você falou para a pessoa: neste sermão, eu desejo mostrar a vocês 3 maneiras bíblicas de vencer a ansiedade. Então, quais são essas maneiras de vencer a ansiedade? Então, você anuncia: em primeiro lugar, e aí vem o seu ponto de número 1. E você precisa saber usar uma forma de pontuação no sermão, ok? A forma de pontuação que eu utilizo é essa daqui. Eu vou colocar aqui e, então, depois eu explico, certo? Depois eu modifico. Explicação. Aí, ponto 1, ponto A, ponto I. Então, essa aqui é a sequência que eu costumo utilizar, que é uma sequência padrão, que você encontra, inclusive, no seu editor favorito, no caso, o Word ou qualquer um que você deseje, ok? Então, o ponto aqui, o primeiro ponto, vai ser a ideia central lá de Mateus 6, 25 a 34. Você vai dizer aqui, ó: para vencer a ansiedade, é necessário confiar na providência de Deus. Você copia e cola lá. E ao lado você coloca o texto, ok? Mateus 6, 25 a 34. Mateus 6, de 25 a 34. Então, você vai dizer para os irmãos: irmãos, em primeiro lugar, para vencer a ansiedade, é necessário confiar na providência de Deus. E aí, então, você anuncia o texto bíblico. Você diz: isso é ensinado em Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. E aí você chama os irmãos para abrirem nesse texto e para ler o texto, ok? Então, o sermão temático, ele precisa ser bíblico. Você precisa levar as pessoas a ler a Bíblia, a entender a Bíblia e a aplicar a Bíblia. Então, você anunciou o ponto, você anuncia o texto. Você pode, inclusive, inverter essa ordem, certo? Você pode dizer: quais são as maneiras de vencer a ansiedade? Então, você pode afirmar: a primeira maneira, ela é encontrada lá em Mateus capítulo 6, 25 a 34. Então, você pode inverter essa ordem e, então, chamar as pessoas a ler o texto. E depois que você ler o texto, você afirma: irmãos, esse texto aqui, ele vai nos mostrar que para vencer a ansiedade, nós precisamos, ou é necessário, confiar na providência de Deus, ok? Então, você aqui anunciou o seu ponto. O que é que você vai fazer agora, depois que você anuncia o seu ponto? Como eu disse para vocês na aula passada, eu sempre, com raras exceções, utilizo o método ECA, ok? Então, a primeira coisa que você vai fazer é explicar o texto. E quando você for explicar o texto, o que você precisa focar é o seguinte: foque naqueles aspectos do texto que conduzem as pessoas para o seu ponto, ok? Então, se a gente voltar aqui, a gente vai ver o contexto literário, o contexto histórico. Então, você vai pegar todas essas características de contexto literário, contexto histórico, a gramática, você vai ler, pegar o que você pesquisou nos comentários e você vai explicar. Você vai dizer para os irmãos que aqui o Senhor Jesus Cristo está no Sermão do Monte e durante esse sermão
o Senhor Jesus Cristo, ele está se mostrando como uma espécie de novo Moisés, alguém que está promulgando agora a sua própria lei, certo? Então, os cristãos na sua época estavam sofrendo ataques dos judeus, chamando os discípulos de pessoas que não seguiam a lei. Então, Jesus aqui está dando a sua lei, Mateus quer que a gente saiba, e uma das leis que o Senhor Jesus Cristo fala aqui é de nós não ficarmos ansiosos, ok? Então, a ansiedade não pode fazer parte. E aí você vai mostrando que isso está aqui no capítulo 6, que a ansiedade é marcada pela confiança nos bens desse mundo, que a pessoa que falha na oração e no jejum, ela tende a se tornar uma pessoa ansiosa. Então, Jesus diz, observai os lírios do campo. Então, Jesus começa a chamar a atenção na providência de Deus, certo? Ele manda a gente olhar para os lírios, ele manda a gente olhar para a natureza, e no final ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, Jesus aqui nos chama a confiar no cuidado de Deus, na providência de Deus, no fato de que Deus tem cuidado de nós. Então, aqui você está explicando o texto, certo? Então, você vai aqui mostrar como o texto exibe o ponto, certo? Você vai mostrar aqui os principais elementos do texto que mostram a necessidade de confiar na providência de Deus, ok? Então, foque nisso, em mostrar aquilo do texto que para onde você quer levar as pessoas, ok? Depois que você explicou o texto, agora você vai contextualizar, certo? Então, você fez o E de explicar, agora você vai para o C, contextualizar. Na contextualização, o que é que você vai fazer? Você vai aqui mostrar como o ensinado no texto pode ser percebido nos dias de hoje, especialmente de maneira negativa, ok? Então, você vai mostrar aqui como isso é um problema nos dias de hoje, certo? Ou então, você aqui nesse ponto, você vai fazer uma ilustração contando uma história que mostra a ansiedade como resultado da falta de confiança na providência de Deus, certo? Então, aqui é o lugar onde você vai conectar o texto com as pessoas. Você vai mostrar como esse texto está relacionado com o dia a dia delas. Então, no caso aqui, você pode dizer coisas como, por exemplo, que nos nossos dias as pessoas confiam muito naquilo que elas podem fazer, certo? Então, quando você tem uma dor de cabeça, você confia no remédio para passar a dor de cabeça. Hoje em dia as soluções são muito rápidas. Você quer resolver quer entender alguma coisa, você tem o YouTube. Você quer saber uma informação, você tem o Google. Você hoje em dia, inclusive, pode pegar dicas de remédio pelo Google. Então, hoje em dia, tudo é muito rápido, tudo é muito rápido. E nós então, quando não temos alguma coisa, nós ficamos ansiosos. Então, a ansiedade é um problema muito sério nos nossos dias. E Jesus, então, aqui está nos chamando a olhar para o cuidado de Deus, certo? A olhar para o fato de que, se nós estamos vivos hoje, é porque Deus cuidou de nós até aqui. Por que Ele não vai cuidar daqui para frente, certo? É você entender
que muitas das coisas que existem demonstram o cuidado e a providência de Deus, certo? O próprio remédio, a própria existência de médicos, e até mesmo o Google e o YouTube, podem ser resultados da providência de Deus, do cuidado de Deus com o seu povo. Então você precisa sempre lembrar, sempre trazer à sua mente. Enfim, irmãos, aqui você precisa de tempo para pensar e conectar aquilo que o texto está dizendo com as pessoas para quem você está pregando. Uma vez que você fez isso, agora você vai fazer aplicações. E nas aplicações você vai dar orientações práticas de como fazer o que o ponto afirma. Então, você falou para as pessoas confiar na providência de Deus com base no texto. Então, como elas podem fazer isso na prática, certo? Então, você pode dizer para as pessoas, sugerir para ela coisas do tipo: tire um tempo para observar a natureza, tire um tempo para observar aquilo que Deus já tem feito na sua vida, observe o cuidado de Deus na sua casa, observe aquilo que outras pessoas têm faltado na vida de outros, certo? Então, tudo isso Jesus nos manda observar. Então, vamos adquirir uma postura mais observadora, mais atenta ao cuidado de Deus, para que a nossa mente esteja sempre lembrando que Deus cuida de nós, ok? Então, aqui você está fazendo aplicações práticas. Depois, então, que você explicou o ponto, contextualizou e aplicou, você faz uma outra sentença de transição. Certo? Agora você pode dizer o seguinte. Então, nós vimos a primeira maneira vimos aqui a primeira maneira de vencer a ansiedade. Vamos para a segunda maneira. Então, você apresenta aqui. Em segundo lugar, e aí você vai lá para a sua pesquisa em Filipenses 4:6, certo? Vamos pegar Filipenses para a gente ir na ordem de sequência da Bíblia, e você vai colocar aqui, ó, para vencer a ansiedade, é necessário praticar a oração em tudo diante de Deus. E aí você vai colocar ao lado o texto e chamar as pessoas a lerem o texto bíblico com você, ok? Então, uma vez que você faz isso, aí você vai agora para o mesmo trabalhinho. Explicar, contextualizar. Deixa eu corrigir isso aqui. E, então, aplicar. Ok? No caso aqui, você vai mostrar para as pessoas como esse texto de Filipenses 4 exibe a necessidade de orar em tudo, orar em todos os momentos, colocar a nossa ansiedade diante do Senhor, certo? Em todas as situações. E aí você vai contextualizar e aplicar. E então, pessoal, aqui é uma coisa que eu gosto de fazer, e eu também oriento você, se você puder, faça também, que entre o segundo e o terceiro ponto, você vai fazer uma breve recapitulação, ok? Você vai dizer o seguinte: nós já vimos duas maneiras de vencer a ansiedade. Primeiro, confiando na providência de Deus. Segundo, praticando a oração em todos os momentos diante de Deus. Aí você vai para a sentença de transição, certo? Aí você vai afirmar: agora vamos, vamos então para a terceira maneira
de vencer a ansiedade. Por que você vai fazer isso? Para marcar. As pessoas aqui, elas acompanham o seu raciocínio se você fizer isso. Elas vão saber que você já teve o primeiro ponto, que você já teve o segundo ponto, que você já teve o terceiro ponto, ok? Ou você está agora no terceiro ponto. Então, o terceiro ponto, você vai lá em 1 Pedro 5,7, copia, ok? Cola aqui, coloca o texto. Então, você tem aqui o terceiro ponto. E você, então, vai fazer a mesma coisa. Você vai explicar, você vai agora contextualizar e você vai aplicar, ok? Então, aqui você tem, portanto, o corpo do seu sermão, ele já está pronto, certo? Obviamente, você vai escrever mais coisas, você vai colocar aqui aquilo que você pesquisou. Agora, você vai para a introdução e para a conclusão, certo? Então, vamos aqui dar um espaço aqui. Você vai, então, escrever introdução e vai pensar numa introdução, certo? Quando você pensa numa introdução, você tem que responder a seguinte pergunta: como eu posso chamar, reter a atenção das pessoas para o tema? Como eu posso prender a atenção das pessoas para que elas caminhem comigo nesse tema, ok? Então, geralmente você pode começar contando uma história, contando um dado, enfim. Então, digamos, você faz uma pesquisa e eu vou aqui inventar alguns números, certo? Mas, digamos, você comece dizendo o seguinte: no século XX, a doença mais marcante foi a tuberculose. Não, vamos tirar a doença, porque a ansiedade não é doença. Então, veja, trabalho criativo aqui. Então, vamos tirar a ideia de começar falando em doença, ok? Você pode começar dizendo o seguinte: se eu pudesse alistar um dos grandes males de nossa época, eu diria que a ansiedade está entre os 3 primeiros. Aí você vai fazer uma declaração forte aqui. Você pode até colocar em caixa alta para lembrar no sermão que é forte. Nós vivemos na era da ansiedade, ok? Então você pode coletar alguns dados, dizendo dados de pesquisas apontam que a venda de medicamentos para ansiedade cresceu em 200% nos últimos 20 anos. Isto é muito preocupante. Aí você pode dizer: nunca os escritórios ou os consultórios de psicologia estiveram tão cheios. Então você pode usar uma ilustração, aqui você pode contar uma história, você pode contar de algo que você conhece, uma história que você viu na TV, você coletou na internet. Enfim, alguma coisa que mostre o mal da ansiedade. Porque quando você faz isso, você desperta a atenção. Você pode, inclusive, algo muito, muito interessante de usar em introdução, é dizer algo do tipo assim: e eu tenho a mais absoluta segurança de que boa
boa parte de vocês aqui que me ouvem, certo? De boa parte de vocês que me ouvem, senão todos vocês lutam contra a ansiedade. Pronto. Aí você envolveu as pessoas. Você tornou o problema, você despertou um problema, você levantou o problema da ansiedade. Todos nós lutamos contra a ansiedade. E aí você faz a seguinte pergunta de ouro: como vencer a ansiedade? Você pode aqui dizer, esticar mais um pouco, dizendo, muitos apelam para medicamentos, outros apelam para atividades físicas e muitos tomam medidas bem mais drásticas. Porém, a Bíblia tem muito a falar sobre ansiedade. E se a ansiedade é um mal da nossa alma, nada melhor do que consultar quem entende da nossa alma, que é Deus. E então você vai fazer a pergunta: o que a Bíblia fala? Fala sobre vencer a ansiedade. Será que podemos tirar da Bíblia alguns conselhos para vencer a ansiedade? Sim. E aí você vai para a proposição. E é justamente isso que eu desejo fazer nessa noite. Eu gostaria de abordar com vocês a seguinte questão: como vencer a ansiedade? E eu vou mostrar a vocês 3 maneiras bíblicas de se vencer a ansiedade. Pronto. Você tem uma introdução atraente, uma introdução que desperta o problema e que chama a atenção da pessoa para o seu tema. E então você apresenta o que a Bíblia fala sobre o tema, então você começa o corpo do seu sermão. E na conclusão, você agora vai fazer a sua conclusão. Eu vou dizer a vocês, irmãos, eu não faço conclusão difícil. Conclusão é resumo, é recapitulação. 95% dos meus sermões, a conclusão é recapitulação, ok? Então, irmãos, as 3 lições que você precisa levar para casa é essa: para vencer a ansiedade isso, para vencer a ansiedade isso e isso, ok? Então, você pode fazer uma recapitulação ou então contar alguma história ou lição memorável, ok? Algo que você deseja que as pessoas saiam pensando, certo? É aquele ponto final marcante, tá bom? Então é isso, pessoal. Aqui portanto, a gente aqui termina a construção do sermão, a escrita do sermão, certo? E com isso a gente também termina de analisar o passo 7, que é o passo de escrever o sermão, ok? Então, na próxima aula, eu quero ver com vocês alguns exemplos de sermão temático, tá bom? Então é isso. Eu vejo vocês na próxima aula.